incomoda mesmo, né? Ainda mais para os homens. E a gente sempre tem falado aqui com relação para as mulheres, né? Nosso foco é as mulheres, claro. Mas vamos falar agora para os meninos também que acompanham nosso programa, porque eles pediram sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre calvície. Quais são os possíveis tratamentos? O que realmente funciona? Calma que ele está aqui, o doutor Marcel, que é dermatologista e vai falar para a gente sobre os cabelos dos meninos, doutor. Pode chegar. Tudo bem? Tudo bem, Kelly. Feliz 2024. Feliz ano novo. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui de novo. Prazer é todo meu. Pode sentar aqui. Agora, doutor, o tal do cabelo para o homem, realmente, eu acho que não incomoda tanto e que nem a barriguinha, né? Pois é, né? A gente sabe que a calvície, que é o termo mais comum utilizado na alopecia androgenética masculino, é um fator que incomoda muito os homens. Está muito relacionado com a sua autoestima. A imagem do homem, né, traz todo o empoderamento dele, tanto na relação interpessoal, com a sua família, nos seus negócios, no seu trabalho. Então, além de tudo, o cabelo traz essa autoestima para o paciente. Agora, doutor, por que o cabelo do homem cai... Na verdade, assim, por que o homem fica careca tão frequentemente e a mulher não? É alguma coisa genética? Vamos lá, vamos entender então o que é a calvície masculina. Calvície masculina é o termo comum utilizado, mas o nome da doença se chama alopecia androgenética. Alopecia quer dizer o quê? Queda de cabelo. Androgenética está relacionado ao hormônio masculino, que é a testosterona, e os fatores genéticos. Então, é uma doença que vem da genética e dos hormônios. Por isso, os homens estão mais acometidos pela calvície. Sofrem mais com a calvície. Sofrem mais. Né? E exatamente. geralmente é a entrada, né, gente? É a entradinha aqui e o coroquinho do cabelo aqui, que a gente fala que é aquele chapéu de judeu, né? E por que acontece isso, Kelly? Tem tudo uma explicação científica, né? Então, nós sabemos que a testosterona, ela vai ser convertida num outro hormônio, que é a dihidrotestosterona. Esse é o grande vilão. Ele vai lá no folículo e causa a destruição. O folículo fica sem força, sem vida, não consegue fazer com que o cabelo cresça tanto em comprimento quanto em diâmetro. O que vai acontecer? Esse folículo vai morrer e esse fio vai deixar de existir. E por que acomete, então, a região frontal, superior e aqui na coroa? Porque nessa região, os folículos têm maiores receptores para esse hormônio que causa essa destruição. Então, o hormônio vai lá, se liga naquele folículo e faz aquela destruição, principalmente nessas regiões. E essa região aqui, como não tem esse receptor, o hormônio não consegue fazer essa destruição. Gente, mas e é por isso que daí, exatamente, por isso que cai nessa região e permanece nessa região posterior do cabelo. E é tão complexo porque, gente, geralmente a pessoa que tem calvície, o que faz que tem um cabelo? Ele deixa o cabelo mais comprido para fazer um rabinho, ou se não, aquele topetinho na frente para jogar assim do lado, para tentar esconder, né, doutor? Olha, Kelly, eu atendo muitos pacientes homens no meu consultório. A maioria deles, às vezes, tem até vergonha de aceitar que tem esse problema, que enxerga isso como problema, mas lá no seu fundo, a maioria deles se sentem incomodados com a calvície. E existem várias maneiras, né, que o paciente utiliza para poder esconder, né? Como você mesmo falou, um tipo de penteado, alguns usam bonés. Isso pode interferir até na vida social do paciente. Algumas pessoas deixam de fazer seus compromissos sociais por receio, por querer esconder essa calvície. Agora, aquele ditado... que as mulheres gostam dos carecas, já foi por baixo, né? Já foi por terra, não foi, doutor? Olha, é uma questão de gosto, é uma questão pessoal. Mas convenhamos que a parte estética, o cabelo está muito relacionado com a estética, com a harmonização do rosto. Lógico que algumas pessoas combinam o fato de ser calvo, de usar um cabelinho mais baixo. Ou rapa tudo. Ou rapa tudo, mas sabemos que sim, o cabelo ele está muito ligado a essa questão da harmonização da estética facial. Agora, gente, eu adoro boné, né? E o boné para o homem, ele ajuda na calvície? Boa pergunta, viu, Kelly? A minha produtora que mandou aqui no ponto, a Kelly Sorinelli, boa. Boa, produtora. O boné, o que acontece? Tanto boné quanto capacete, ou homens que usam muito gel ou pomada para pentear o cabelo, eu mesmo uso. Isso que eu ia perguntar. Tá ajeitadinho? Não tem problema, desde que não seja um uso muito prolongado e que não causa nenhum tipo de força no cabelo.
um boné muito apertado que o paciente usa o dia inteiro ou um capacete. Se for muito apertado, ele pode causar, sim, mas pelo motivo da tração no fio de cabelo e não pela calvície em si. Porque, igual como falamos, a calvície, o fator dela é genético e hormonal. Então, o boné, o capacete ou o uso de gel não vai causar calvície. O que pode acontecer é fazer essa tração por estar muito forte preso ali no cabelo. E aí, por tração, sim, pode causar a queda, mas não causa calvície. Porque eu fico lembrando agora, já que o doutor falou da questão de capacete, com as pessoas que trabalham na construção civil nesse solzão. Isso. Que eles têm que usar, porque senão, Jesus amado, como que... E aí entra duas situações. É obrigatório, que é um equipamento de proteção individual. Então, ele usa aquele capacete, mas não pode usar apertado. Se não usar apertado, não tem problema. Isso não vai causar queda. O problema é se usar apertado e ficar muito úmido. Aí sim a gente pode levar alguns problemas ali no couro cabeludo, que pode ter uma queda de cabelo, mas não está relacionado com a calvície. Seria por um outro motivo. Agora, doutor, você acabou de falar para mim aí que, então, o capacete, o boné é atração, que calvície é genético. E aí tem um remedinho milagroso que a gente acha na farmácia. Vou falar o nome, o tal do minoxidil. Pronto, falei. E aí diz que é milagroso, passa, toma, realmente funciona ou... Então, Kelly, olha lá, o minoxidil. Ele é muito utilizado em forma de spray, né? Praticamente todos os pacientes que chegam até o meu consultório chegam já utilizando algum tipo de minoxidil, principalmente o spray. O que eu aconselho para os meus pacientes? Os estudos mostram o quê? Que tanto o spray quanto o via oral, eles têm comprovação científica, eles funcionam. Porém, o spray, ele deve ser usado 2 vezes ao dia e ele deixa o cabelo mais pegajoso. O via oral é mais prático de tomar e ele é muito mais potente. Então, a gente deixa prescrito para esse paciente como primeira opção via oral. O paciente consegue fazer adesão, não vai incomodar, aplicar o spray, a gente deixa também prescrito o spray. Mas um dos que vai me ajudar é o via oral. Mas aí nem são todos os pacientes que a gente pode usar. Alguns pacientes que têm problemas cardíacos, o minoxidil não pode ser usado. Isso que a gente tem que pegar agora no pé de você que está me ouvindo, me vendo. Não é porque eu falei o nome do remédio aqui que você vai passar na farmácia e vai comprar. Pelo amor de Deus. Tem que passar por uma avaliação médica para ver que, igual o doutor falou, quem tem problema cardíaco não pode tomar. É interessante, porque o minoxidil, ele foi descoberto como agente antihipertensivo. Lá atrás, na década de 80, ele era usado só para pressão alta. E aí foram observando que nesses pacientes que tomavam esse medicamento, começou a crescer pelo no corpo todo. E aí, através desse efeito colateral, começaram os estudos e começaram a utilizar o minoxidil para queda de cabelo. Porém, é uma dose bem inferior e sob cuidado médico, porque quem tem algumas alterações cardíacas realmente não pode usar daí o minoxidil via oral. Aí nós temos outros medicamentos, hoje a indústria farmacêutica, a tecnologia, existem muitas opções de tratamento para nós restabelecermos a saúde capilar. É isso que a gente quer saber agora, das opções de tratamento, porque... ele volta a crescer ou o único meio o único fim é o tal do transplante, que agora está muito na moda. Vamos lá, Kelly. Então, assim, primeiro de tudo, o paciente precisa passar por uma consulta. Então, ele precisa passar por uma avaliação. Por quê? Na consulta médica, eu vou entender como está a sua saúde como um todo. Eu preciso entender se você tem algum outro problema de saúde, se você tem algum déficit de vitaminas, de nutrientes, de minerais. Eu preciso entender, através de um aparelhinho, eu vou avaliar o couro cabeludo, ele vai me aumentar em torno de 200 vezes o tamanho da imagem e eu vou ver como está aquele folículo. Se ainda eu consigo recuperar aquele folículo, se eu consigo tratar, fazer com que ele cresça, com que ele aumente aquele fio de cabelo. Então, através da consulta da tricoscopia, a gente vai chegar num diagnóstico e vai propor um tratamento. Entendi. O tratamento, ele é baseado em alguns pilares. A gente tem os tratamentos tópicos, tá? Que é de tomar? Tópico de aplicar no couro cabeludo, o paciente aplica em casa. Tá. Nós temos o tratamento via oral, que é o de tomar. Que é o de tomar. Dentro do via oral existem várias classes aí, que daí é o tratamento individualizado. A gente vai entender o que o paciente precisa para prescrever para ele. Não é aquela receitinha de bolo que trata todo mundo igual. Não. E nós temos também o tratamento que é o LED, que é uma luz de infravermelho, que vai agir no couro cabeludo, vai diminuir o processo inflamatório e ele estimula o folículo a fazer a divisão celular e aumentar
em crescimento esse fio, tanto em tamanho quanto em grossura. Ó, vou fazer o seguinte, então, porque ele falou de avaliação, né? Eu não sei por que o Xuxa, eu tô olhando pra câmera aqui que o Xuxa tá atrás. Ele tá rachando o bico. Eu não sei qual é o motivo que ele tá rachando. Eu acho que eu até imagino, porque ele é aquele cal